amigos do canal, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha top. Controladores de carga de 40 amperes. Quantas placas eu posso ligar nele? Parece simples, né? Mas nós não vamos falar só quantas placas. Nós vamos falar quantas e qual a melhor forma de associar essas placas fotovoltaicas para os controladores de 40 amperes. Ainda tem mais. Não vou te ensinar isso, que já é muito bom. Por quê? Porque tem detalhes que muitos não contam. E aqui eu vou trazer mais uma informação gratuita junto com essa, que é qual a melhor forma de associar essas placas no controlador de 40 amperes para você obter a máxima eficiência dele. Porque a gente sabe que um controlador de 40 amperes MPPT, dependendo da marca, ela tem uma eficiência que pode ir de 93, 94 até 99%. Isso vai depender da forma que a gente associa essas placas. Então aqui eu vou te ensinar de forma gratuita como obter a maior eficiência na associação dessas placas. Quantas placas pode, a melhor forma de associar e a melhor forma de associar também para obter a maior eficiência dele. Beleza? Vou te ensinar aqui no quadro. Vamos lá? Espera aí. Antes, não esquece. Se inscreve no canal. Dá uma conferida aí na galeria de nossas videoaulas gratuitas. Não vendemos curso. Tudo gratuito. Confere. Se inscreve no canal e taca o like para ajudar o canal. Ativa o sininho para receber as notificações e quando o vídeo subir, participar lá do Salve com a Galera no final do vídeo. Vamos pro quadro, aprender. Vamos lá, meu povo. Primeira pergunta, Tarcísio, esse controlador, qual é a marca? Pessoal, essa explicação aqui serve aí para 99% das marcas. Só se tiver uma com as características muito diferentes, mas a maioria vai caber dentro dessa explicação aqui. Qual a potência do meu controlador de 40 amperes, Tarcísio? É fixa? Não. A potência de um controlador de 40 amperes depende da voltagem que você utiliza. Quer ver? Se seu banco de baterias for um banco em 12 volts, qual a potência máxima que seu controlador vai conseguir controlar ou gerenciar? Veja, simples a conta. Basta pegar a voltagem do banco, que primeiramente a maioria das pessoas faz, pega 12 volts e até o fabricante bota na caixinha 12 volts, vezes os 40 amperes. Então, o seu controlador, em tese, conseguiria controlar até 480 watts. Só isso eu pensei que meu controlador era de mais potência, 40 amperes. Como eu disse, a potência vai variar também de acordo com a voltagem. Se você trabalhar com um banco de 24 volts, veja, 24 vezes 40 amperes, 960 watts. Se for um de 48, um banco aí de 48 volts, 48 vezes 40 amperes, 1920 watts. Viu aí a diferença já? De trabalhar com um banco de 12 volts com um de 48, a quantidade de potência que você vai conseguir gerenciar, de placas que você vai conseguir ligar nele aí para ele gerenciar, dá uma diferença muito grande, né? Você trabalhar aí com 12 volts, conseguir gerenciar apenas 480 watts e trabalhar com 48, poder jogar 1920 watts, na verdade você pode jogar mais. Já vou dizer o porquê aqui. Primeiro, ninguém trabalha com a tensão comercial. 12 volts. Ninguém trabalha e bota para carregar a bateria em 12 volts. É 14.4. Então, a sua potência já vai aumentar aí de 480. Você vai multiplicar 14.4 vezes 40. E aí você já vai saber que seu controlador já vai para 576 watts. Está vendo a diferença? Quase 100. Veja, ó, o de 24. Não é 24. Aí é comercial. A tensão mesmo é 28.8, que vai pular de 960 para 1152. E no caso de 48 volts, a mesma coisa. Ao invés de ser 1920 watts,
vai ser 2304. E viu como agora vai ficar mais fácil para a gente escolher nossas plaquinhas para associar? Veja, agora, bem simples, você vai trabalhar em 12 volts, você sabe que você vai poder colocar aqui plaquinhas até quanto? 12 volts, que é 14.4, vou ter aí 576. Vamos pegar as plaquinhas aí disponíveis, as mais simples, mais fáceis, 150, 270, 335, 400, 450. Se eu vou trabalhar em 12 volts, meu controlador é de 40 amperes, então qual é a associação mais próxima aí para chegar em 576 watts? Posso botar aí 4 plaquinhas de 150, 4, Tarcísio, vai dar 600. Pessoal, nós temos uma margem nos controladores. Podemos sim colocar potência maior na entrada do que ele consegue gerenciar. Até porque, imagine, as placas não vão produzir 100% o tempo todo. Mesmo que produza, ele vai ter mais potência na entrada, porém ele vai estar limitado aos 40 amperes, aos 576 na saída. Mas nada impede que na entrada ele tenha uns 600. Para nos momentos que tiver sombreamento, no inverno, você conseguir garantir aí uma potênciazinha maior tendo mais placas na entrada. Então sim, no controlador de 40 amperes você já consegue associar aí tranquilamente 4 plaquinhas de 150 watts. Você pode botar aí 2 plaquinhas de 270. Você pode colocar num desse aqui até 2 de 335 watts, tranquilo. Em 12 volts já não recomendo botar 2 de 400, que já vai para a entrada de 800 watts. E aí já vai passar vai passar da margem de tolerância aí que eles recomendam de entrada, que é colocar placas com maior potência na entrada do que ele consegue sair. Você tem uma margem aí já muito grande, mas veja a quantidade de placas que você pode associar aqui no controladorzinho de 40 em 12 volts. Quanto mais você for aumentando aqui a voltagem do banco de baterias, maior a gama de placas que você pode usar. Veja, se você for utilizar em 24 volts, você já vai partir aí para 1552 watts, mínimo aí de entrada que você já pode colocar. Veja o tanto de associação de placa que você pode fazer. Agora veja, pessoal, qual é a limitação na associação de placas? Que daqui a pouquinho na parte de desempenho eu vou mostrar, mas só vou dar uma frisadazinha aqui. Os controladores, como o de 40 amperes, ele tem uma limitação de voltagem na entrada, que você vai ter que respeitar, que é a Max PV, que é a de painel fotovoltaico, que nesse caso aqui de 40 amperes seriam 100 volts. Aí você diz, não, mas eu tenho um que é 150 volts. Aquele, que eu não vou dizer o nome, que é o PoeMR, ele aceita até 150 volts, mas é em 60 amperes. E outro, esse 150 também não é para toda configuração, que eu vou mostrar nesse segundo quadro aí da eficiência sobre a voltagem. E aí, quando a gente pegou aqui a associação das plaquinhas, 4 de 150 para colocar aqui, bem simples. A única coisa que eu vou ter que olhar também nessas placas seria a voltagem. Nós temos aí a VOC e a VMP. Tarcísio, complicou. Não, pessoal, simples. Quando você pega o multímetro e vai medir a tensão na plaquinha com os fiozinhos sem ligar em nada, aberto, botou a ponteira em uma ponta da placa, a outra na pontinha dos cabinhos, ali você está medindo a VOC. É uma tensão com circuito aberto. Como está em aberto, ela fica no máximo. Quando você liga ela no controlador de carga, que ela começa a carregar, ela despenca a voltagem. Ou seja, aí ela já vai ter uma voltagem no circuito fechado, que é a VMP, que são voltagens mais baixas, do dia a dia já com o circuito, com a placa conectada no circuito. E essas aqui é só a medição, a VOC com a placa sem estar no circuito. Por que a gente utiliza essa voltagem? Para sempre calcular a voltagem máxima de entrada aqui no controlador. Porque é uma voltagem de pico que pode ocorrer. Então a gente sempre utiliza aí a VOC para calcular o máximo de voltagem, para não deixar passar aqui na entrada dos controladores, para não danificar. Então fica bem fácil. Se eu tenho aqui um controlador de 100 volts,
e tem uma plaquinha aí de 150, dá 22 volts. A gente poderia botar aí 4 placas em série que ainda não passaria dos 100 volts. E aí basta a gente ir observando a voltagem das placas. Se for botar em série, somar e não deixar passar da voltagem máxima de entrada. Se for em paralelo, ela vai manter a voltagem, vai só aumentar a corrente. E aí você só vai limitar a corrente do controlador. Veja a quantidade de placas que a gente pode colocar aí no sistema de 48 volts. 48 volts, 1920 watts. A gente pode colocar aí muita placa. Vamos colocar um exemplo aqui. Quero começar logo com as placas grandes. Como era que eu associaria essas placas grandes aqui no controlador de 40 para 48 volts? Tem uma voltagem de entrada suficiente para mandar os 48 volts? Nesse caso até tinha, porque os 50 ele passa dos 48. Em média aí uma placa dessa, quantos amperes? Em torno de 10, 11 amperes uma placa dessa. Então, se eu colocar 4 placas dessa aqui em paralelo, hein, dá praticamente 40 amperes, mais um pouquinho. Posso botar todo em paralelo aqui. 4 placonas de 450. Olha, já dá bem próximo ao máximo aí da nossa potência máxima do controlador de 40. Isso considerando os 48. Porém, se eu considerar a carga, a voltagem de recarga normal, aí eu tenho mais voltagem ainda, tenho mais potência ainda, 2.304 watts. E aí, para obter essa voltagem, aí eu já teria que fazer uma associação mista. Eu já teria que colocar aí, no mínimo 2 plaquinhas aqui em série, para elevar lá para os seus 100 volts, para poder ele garantir na saída do controlador 57,6 volts. Ou, para não ficar no limite do controlador aí numa utilização com 48 volts, eu usaria as plaquinhas de 400, que daria para botar aqui, ó, 2 em série, daria 96 volts, ficaria bem mais seguro no controladorzinho de 40. 2 em série, ó, 96, com entrada até 100, ficaria com folga. Bastaria pegar mais 2, colocar em paralelo e já estava aí bem dimensionado. Veja que a gente tem uma gama de associações muito grande. E o mais importante é a gente ir caindo, não caia não, claro. O mais importante é a gente sempre observar a voltagem do banco de baterias, a corrente máxima, multiplicou um pelo outro, nós temos a potência máxima. E aí, apenas encaixando nossas placas, observando a tensão máxima, a VOC, e fazendo a associação. Associou, bateu a voltagem de entrada, beleza. Associou em paralelo, bateu a corrente máxima de entrada, beleza. Agora, para mais eficiência, o que é que a gente tem que observar quando for associar placas em controladores aí de 40 amperes, nesse caso aqui, para obter mais eficiência na associação? Agora nós vamos ver isso agora. Agora, a cerejinha do bolo, para quem teve paciência e chegou aqui nessa parte da aula. Agora vai aprender a ter mais eficiência no seu sistema, simplesmente modificando uma associação de placas. Veja, pessoal, vai ser bem simples. Vamos falar aqui da configuração de voltagem de entrada aí do controlador. A gente sabe que esse controlador aqui de 40, ele pode entrar até 100 volts, que não vai ter problema. Aí vamos dizer que eu estou com a configuração de 12 volts. Aí no meu manual ele diz, olha, o máximo é 100, mas em 12 eu só posso botar até 80. Se eu for utilizar em 24, aí eu posso chegar em 90. E se eu for utilizar em 48, 100. Alguns fabricantes não tem essa faixa do meio aqui não. 12 volts, 80. E a partir de 24 até 48 já pode usar o 100. Mas está todos dentro da mesma margem.
Em 12 volts é a maior limitação. Agora a questão de eficiência está onde, Tarcísio? Aí veja só. Eu vou até deixar um dos gráficos lá do fabricante para vocês verificarem aí na tela. Associei minhas plaquinhas. Vamos dizer aqui, aí botei duas plaquinhas de 270 watts. Aí botei em série. A VOC dela 37 volts. 37 com 37, 74. Posso usar em 12 volts? Posso. 74 volts não é menor do que 80. Tá batendo certinho aqui. 74 volts, poderia botar até 80. Estou trabalhando com 12 volts. Só que dessa forma, nessa associação, eu não estou obtendo 99% da conversão de energia, não. Conversão da energia da placa para a bateria. Eu vou estar aqui mais ou menos nos 95% segundo o fabricante. Por quê? Porque eu estou próximo, muito próximo à tensão máxima. Então, para mim obter mais eficiência, eu teria que aproximar essa tensão de entrada ao máximo que eu puder da tensão de saída. Como é que eu faço isso? Simples. Se eu colocar essas duas plaquinhas de 270 em paralelo, ela vai manter os 37 volts e vai dobrar a corrente. Aí ao invés de entrar com 74 volts aqui, eu vou entrar com 37. De 37 para o controlador abaixar para 12, não é bem menor a diferença de 37 para 12 do que 80 ou 74 para 12. Quando você trabalha com a tensão de diferença entre a entrada de placa e a saída da bateria menor, você tem uma maior eficiência na conversão, chegando aí os 99%. E quando você associa suas placas na maior tensão e trabalha com a tensão do banco de bateria menor, ocorrendo um distanciamento dessa tensão aí de entrada e saída, você tem sim o sistema funcionando, porém numa eficiência menor, chegando aí aos 95%. Então, só por associar suas placas de uma forma que a tensão de entrada no controlador seja mais próximo, não muito próximo, mais próximo da tensão de saída, você consegue mais eficiência. Dica bônus: sempre pegue seu circuito, analise a tensão máxima de acordo com a voltagem do banco de baterias e tente associar suas placas em série ou em paralelo para que a tensão de entrada seja mais próxima da tensão de saída e trabalhe aí com eficiência quase em 100%. Digo quase porque esses controladores MPPT garantem conversão de até 99%. Grande abraço! Vocês aprenderam a associar a placa para obter o máximo de eficiência de conversão energética para o seu banco de baterias, aqui no canal de forma gratuita. Chegou, meu povo! A hora boa que todo mundo esperava. O salve com a galera. Aquele momento onde os primeiros, os 6 primeiros que chegaram, aceleraram, tacaram o like, taca o like. E disseram: Tarcísio, quero meu salve. Cidade tal, estado tal. Mande seu recado também. Não precisa ser só para você. Você pode mandar aí seu salve para a amada, para os filhotes, para a mamãe, para a tia. Todo mundo aí que vê você assistindo aí o canal, aprendendo sobre energia solar, que está do seu ladinho, você ligou. Vou aqui homenagear uma pessoa especial que está do meu lado. Também pode ser. Mas o importante é que seja os 6 primeiros, para poder sair no outro vídeo. Beleza? Vamos ver qual foi o amigo que acelerou e já chegou e garantiu o seu salve. Chegou que nem fogo, rasgando no meio da mata. Primeiro, nosso amigo Fernando Batista Blesta, de São Paulo, capital. São Paulo, SP. Um grande salve ao amigo. Maravilha. Pronto. Nosso amigo Thales Fernandes, de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Já passei por aí, caminhão cheio de sojas, indo e voltando. A barra ali, a cidade de Pinheiro, viu? Grande salve, amigo Thales Fernandes.
Agora um salve para o nosso amigo Ezequiel, meu nome menino, Gasque, eita nome chique, hein? Ezequiel Gasque, de Cachoeira Gaúcha, Rio Grande do Sul. Um grande salve ao homem aí com sobrenome chique, quase não sai, olha. Agora também um salve para o nosso amigo Jefferson de Tefé, no Amazonas. Eita! Olha a terrona lá, né? Do cola lá, do Boi Bumbá. Rapaz, lá é chique. Um grande abraço ao amigo. Um salve aí, ao amigo Ailton, rapaz. Ailton Merreca, de Santa Amaro, na Bahia. Um grande salve, amigo aí. E um salve também ao amigo Isaías Castro de Igaraçu, Pernambuco, aqui pertinho. Um grande salve, um abraço aos amigos. Não esquece, comenta, deixa um like, deixa um comentário, nem que seja um boa noite. Preciso do comentário de vocês. Grande abraço, valeu. Paz.